Bom, que bom, Gurias, que a gente conseguiu se reunir aqui depois de tanto tempo. A gente tá tentando marcar e as agendas não conseguem fechar. E eu acho que o objetivo daqui é a gente fazer realmente uma roda de conversa, né, sobre essas três áreas que tem muita coisa em comum, né? Então, a gente vai tentar falar então um pouco e discutir um pouco sobre a infertilidade masculina do ponto de vista tanto psicológico, nutricional e do exame mesmo, no que é o prático ali, né, a parte diagnóstica, né? E eu acho que esse assunto é bem importante, cada vez mais a gente precisa falar sobre ele, porque já vem se demonstrando há muito tempo, né, que o homem ele participa sim, né, com 40, 50% da fertilidade do casal, mas sempre existe um tabu, né, com a questão de investigação da mulher, vira a mulher do avesso, e aí depois de um tempo vai dar importância para o homem. E aí, às vezes, é muito tarde, ou às vezes o casal perdeu tempo em relação à busca do diagnóstico, ou até mesmo entender, né, a parte da fertilidade do casal. Eu acho que então a gente pode se apresentar, porque vocês não se conheciam, né? Então, a Jéssica, nutricionista, a gente pode falar um pouquinho de ti. Uhum. Então, prazer, obrigada pelo convite, Caru. É maravilhoso estar aqui presente, né, nessa roda de conversa e falar um pouquinho sobre a importância da nutrição, né? Então, eu me chamo Jéssica Fantin, eu tô nessa área já de nutrição voltada para fertilidade, já tem 8 anos. Então, 9 anos de formada nessa trajetória e cada dia que passa eu vejo o quanto que a nutrição tem um papel essencial, fundamental na promoção da fertilidade, tanto da mulher quanto do homem, né? E o quanto que a fertilidade masculina, ela acaba sendo, de certa forma, não falada, né? Então, acaba gerando muito tabu, Sim. enfim, né? Tem toda essa dificuldade por parte do homem. Acredito muito também que venha por conta de nós estarmos numa região que existe muito medo, né? Insegurança, enfim. Vergonha também, né? Principalmente. E assumir que o homem talvez possa, assim, ter uma alteração. E eu acho que até também a questão por exemplo, a mulher, ela sempre, desde pequenininha, ela tá acostumada a ir no ginecologista. A partir do momento que ela entra na puberdade, ela tá acostumada, ela tá condicionada a sempre cuidar da parte feminina. E o homem não, o homem, olha, é raro, assim, ter um adolescente que vai por conta, não, agora eu vou procurar um urologista pra tentar orientação, ou até mesmo pra ver se tá tudo bem, né? E a Silvia... Bom, eu sou psicóloga clínica, né? Nesse trabalho há mais de 20 anos na linha psicanalítica. E há uns 10 anos, eu acho que essa questão toda, né, da reprodução assistida, com todas essas questões da infertilidade, elas vêm chegando cada vez mais, né? E como vocês falaram, vocês já foram dando, né, alguns indícios do quanto a parte psicológica, ela tá completamente ligada, né, a uma possibilidade, né, de sucesso ou insucesso, tanto na questão da fertilidade, quanto até num processo de reprodução assistida. Sim. Então, é um pouquinho sobre isso, assim, que eu vou, né, a partir da experiência, do acompanhamento de alguns casos, né, que a gente vai poder aqui tecer alguns, né... Uma troca de ideia. Conhecimentos, enfim... E para as pessoas que possam estar aí assistindo, né, que possam, né, muitas vezes, né, estar passando por questões parecidas, né, que entendam, né, por onde podem seguir, que caminhos podem acessar, né, e que Mas sempre gostei muito de pesquisa, tanto que fui para pós-graduação. E na pesquisa eu acabei encontrando a parte da andrologia, mas no sentido não de diagnóstico mesmo. Não ficou bom. Vou ter que começar de novo. Então, para vocês já me conhecem, eu sou a Carolina, eu sou bióloga de formação e eu sempre gostei, fui apaixonada por pesquisa. Né? Então, durante muito tempo trabalhei com uma área que era a biologia celular e molecular, então microscopia, enfim, toda essa parte celular. E 2020 eu me interessei pela parte da reprodução, com foco então na análise masculina, né? Então me especializei em reprodução humana, mas sempre pensando em trabalhar com a área masculina, porque para mim era uma área que ainda estava muito crua, assim, ainda tinha muito campo para
para descobrir, né? Tanto que as pesquisas nessa área, elas são menores, elas têm poucos estudos, assim, que tu consegue... Até porque é muito difícil, assim, tem muitas coisas que é complicado de tu conseguir fazer uma publicação bem feita, né? E aí, vendo na rotina de fazer exame de espermograma, eu sempre me questionei muito o que fazer para melhorar essa questão. Porque, assim, sempre apareceu exames ruins, cada vez mais, assim. É raro quando tem o espermograma que tem uma concentração boa. E mesmo assim, tendo um resultado normal, muitas vezes ele não é suficiente para te ter uma gestação futura, né? Então, sempre me questionei muito essa questão, assim, a gente tem uma certa limitação nessa parte masculina, até como o próprio, além de diagnóstico, mas também como tratamento, né, prognóstico, mas eu acredito muito que essa área tem muito a crescer, justamente porque a gente tem muita limitação ainda, então, eu acredito que é o futuro, assim, é porque a mulher, na parte da reprodução, ela tem vários tratamentos, tem vários exames para te fazer diagnóstico, os exames estão cada vez melhores. E na parte masculina, a gente praticamente tu te limita a um espermograma, a uma biópsia de testículo, a uma ecografia de testículo, a exame físico. E a parte terapêutica já é um pouco mais complicada. Então, o que acontece? Às vezes, tu detecta que o paciente tem uma situação de varicocele, que ele tem uma correção. Só que dependendo do tempo que ela foi diagnosticada por exemplo, se o adolescente foi adolescente, ele sempre teve a situação de varicocele e ele foi descobrir com 40 anos. Tem como fazer a correção, mas tu não tem garantia que tu vai ter uma melhora seminal. Então, é o tratamento adequado, mas tu não tem uma garantia. Então, a gente vê cada vez mais, assim, pacientes com diagnóstico de varicocele que poderia ter sido diagnosticado antes. Então, eu acho que vai muito da questão de divulgar e tu espalhar essa ideia, sabe? Que tem que ser feito um diagnóstico precoce disso, para não chegar lá no final, tanto a mulher quanto ele tem problema e tu tem que esperar no mínimo 6 meses para te conseguir fazer a correção, porque no momento que tu faz a cirurgia, tu tem que aguardar um período até conseguir ter uma melhora e às vezes não é garantia de que vai ter, entendeu? Então, quanto antes que o adolescente procure o médico antes, é melhor. Porque aí tu consegue, tu tem um tempo para conseguir fazer essa correção. E eu acho que tu tá falando também, né, Caru, que tem o contexto que a gente está inserido hoje, aonde a gente vive sempre muito estressado, Sim. se alimenta mal, né? A saúde, ela acaba ficando muito mais no sentido, assim, quando a doença já está instalada. Sim. E daí o que fazer com isso, né? Então, a ideia é que a gente possa pensar esse sujeito contemporâneo carregado por todos esses vieses e que vai acabar diretamente produzindo, né, uma dificuldade depois na questão da fertilidade. Eu acho que a Bruna tem que para de puxar os... Tu tá filmando, né? Sim. Filmou, né? Aquela parte. Pode ser assim? Sim, acho que sim, né? Daí agora a gente podia fazer os ganchinhos, né? Tem que Eu acho que assim eu me sinto mais, quando eu estiver falando, vocês também me puxam, porque daí a gente dá... Sim. E aí volta pra... E pode interromper, né? Não parei de falar ali. Eu volto a falar tudo o que eu falei, porque não pegou nada. Isso? Não, pode deixar pegando. Talvez mais pertinho. Mas isso é uma coisa que eu tinha pensado, né? Eu queria fazer, mas é complicado porque é menor de idade, né? Tanto que quando eu faço exame com menor, eu peço para assinarem um termo, né? Com do pai, por ser menor. Mas assim, eu tinha que ser feito um trabalho nas escolas para eles procurarem... Conscientização. Porque não é a questão do HPV, quanta conscientização que teve, né? Então, nas escolas, então é... Não vê, né? O HPV porque é da menina. É? Exato. Então, assim, ó, é isso que a gente perder. Desde que se nesse... A mulher? Exato. Que ela tem que poder ficar saudável. Sim, porque a gente... Exato, é tudo a mulher. Quando tu entra por exemplo, o homem... Até tem, assim, os gurizinhos que vão lá consultar com o Thiago, mas é muito raro. Muito raro. Com alguma dor? Ou que alguma coisa já se anuncia como Que tá limitando normal, eles, né? Exato. Não necessariamente como uma questão preventiva, né? Esse é o 3, né? Posso? Desculpa, gente. Sim. Oi, teste, som, testando som. Teste de som.
Não, vai ser o 4 ou 3. Tá, agora eu sei. É esse? Teste de som. 1, 2, som, Tem que falar teste mais som. alto, será? Não. Alô? Sim. De repente ela falando meio longe? Não, eu tava falando grudado aqui. Vou falar assim. Tipo, você tá falando assim, claro. Ai, gente. Ela estava bem mal encaixada do 4 também. Pode ser. De novo, Sil, por favor. Oi? É, mas a hora tem que ter bem mais alto. Assim, porque não parece que é Vocês combinaram no azul. Mesma paleta de cores. E aí eu, ó. A gente tá na paleta. A gente tá na... Sem combinar, né? Depois a gente tira umas fotinhas já pra postar no Instagram. Olha lá. Os spoilers. Nos esportes. Não vem, Sil? Fiz o contrato com a indústria. Agora 6 meses pra esperar um visto, olha. 6 meses é um processo muito 6 a demorado. 2 anos. Só cuidar Meu Deus do céu, Peru. 6 a 2 anos. Mas vamos lá. Ai. Tá, tudo isso quando tá ok. E daí eu começo da onde eu comecei. Pode voltar. Ainda bem que daí eu me perdi. Eu me perdi. Volta à produção. Eu não lembro onde tu tinha parado. Tu lembra? Você estava falando sobre a questão... Posso começar? Pode começar. Não, a gente, como a Caru falou, hoje o sujeito contemporâneo é um sujeito que está ali, né, nessa correria do dia a dia, né? Então é um sujeito que está estressado, se alimentando mal, tendo relacionamentos muitas vezes também, né, que não consegue ter um investimento maior e o Sim. quanto isso também implica, né, no tipo de relação que vai se dar. E por isso a gente precisa, né, se dar conta de que poder falar da infertilidade masculina é também falar da questão da saúde, falar de prevenção, né, que se comece, né, a olhar para esse homem muito mais no sentido preventivo do que lá na frente quando se detecta algo de uma anormalidade. Mas sabe o que é uma coisa que também eu noto? Eu acho que como a gente acabou tendo, a nossa geração tem filhos mais tarde, a gente não quer falar sobre filho. Tu quer pensar em ter filho com 35. Então eu noto que os adolescentes, assim, tu quer evitar o máximo. E aí tu não quer nem falar sobre isso, sabe? E eu acho que isso é um problema, né? É um problema porque, querendo ou não, acaba sendo um tabu também falar sobre a fertilidade masculina, falar sobre, né, a questão seminal, né? Sil, tu pode perceber isso em consultório, mas eu vejo muito nítido nos casais o quanto que é difícil o homem, muitas vezes, assumir que ele tá com problema. Sim. Então, na maioria das vezes, o homem vai negligenciar, porque é muito mais fácil tu colocar a culpa, né, na mulher do que tu assumir o teu risco, né? E o papel da prevenção é algo que eu defendo muito e falo muito, né, para os casais jovens, principalmente, é fazer a preparação para a Sim. gestação. Então, quando que o casal está pensando em ter filhos, nem que seja daqui 1 ano, 2 anos, fazer a preparação antes e investigar esse homem, entender como é que tá a qualidade seminal, faz toda a diferença. Eu tive um caso de um casal extremamente jovem, ele 28 anos, ela 26 anos, que eles pensavam em ter filhos lá de 2 anos. E aí eles vieram justamente para fazer essa preparação. E por incrível que pareça, eu fiz a solicitação do exame e veio uma alteração na morfologia, né, na qualidade extremamente alta. Extremamente alterado. Então, o paciente jovem, sem sintomas, né, e com essa alteração seminal. E então, né, o importante é ter essa conscientização de fazer essa preparação e ir em busca, né, fazer o exame de que, em alguns casos, até dá para fazer as correções, né? Mas quando que posterga a idade, né, querendo ou não, Pois é. torna mais difícil o tratamento. Mas eu acho que essa questão da idade ó, vai ser uma coisa que vai nos acompanhar por muito tempo. A gente começa a pensar em vai para o mercado do trabalho mais tarde, a gente vai ter família mais tarde. E como que a gente traria isso para como se fosse uma conscientização para os adolescentes? Ó, eu quero um dia ser pai. Tá, mas o que eu preciso para ser pai? Eu vou me preparar quando eu tiver 35 anos, eu vou começar? Ou
eu já tenho que agora ter hábitos que são saudáveis desde o início, sabe? É que aí a gente Aí mexe muito numa questão que está institucionalizada enquanto sociedade, assim. Exato. É a mulher que é a responsável por garantir a fertilidade, Sim, né? Então, assim, é as meninas, como a gente falou antes, que começam desde a elas que engravidam, né? né? Então, como se fosse toda, né, a carga com elas. E a gente vê isso desde que a gente conhece, né? Sim. Desde que mundo é mundo, assim, né? As mulheres que não podiam engravidar, né? O quanto elas receberam, né, rótulos. Nos casais que não tiveram filhos, a responsabilidade sempre foi colocada na mulher, como a mulher sendo a responsável e a infértil. E a gente não sabe se não eram de fato esses homens, porque não se fazia nenhuma investigação. Há muito pouco tempo se incluiu o homem nessas investigações, né? Trabalhando na clínica com reprodução assistida, a gente vê que antes as mulheres ficavam 1 ano tentando engravidar sem sucesso, e o homem entrava depois de muito tempo, assim, que não se engravidava. Hoje, isso já mudou, ainda bem, né? Então, quando se começa, como a Jéssica falou, né? Se começa a pensar, o homem já está incluído nesses exames, né? Mas é o tabu do exame, né? Que aí até a questão laboratorial é complicado. Porque, por exemplo, assim, o exame, o recomendado é tu fazer coleta no local. O que acontece? Muitos chegam com muita vergonha. Eles nem olham para a pessoa que vai passar. Então, assim, eles já estão totalmente envergonhados. E aí acontece muitas vezes porque um dos parâmetros que a gente avalia é o volume da amostra. E isso vai interferir na concentração, porque tu vai fazer o cálculo ali, né? E muitos, assim, só para ter uma ideia, acima de 6 seria considerado já não tão o padrão ouro. Mas tem uns que conseguem menos de 1 ml. A gente sabe que é por uma questão psicológica. Não é porque eles não devem se sentir confortáveis. Então, o exame, se ele pudesse ser feito domiciliar, que até em alguns casos pode ser feito, mas não é o ideal, seria a melhor condição. Porque aí ele estaria no ambiente dele, não iria afetar tanto a análise, sabe? Isso que tu tá trazendo, eu acho que é uma coisa tão significativa, psiquicamente falando, porque mexe nesses lugares. O homem é o viril, é aquele que tem que, né, ter esse corpo que produz, que esse corpo meio inabalável. Se mostrar forte, né? Forte, né? E a mulher, desde sempre, aquela então, né, que tem que estar ali, que tem que servir, que tem que, né, ser a mãe. São lugares sociais muito marcados. E quando aparece algo que distancia Sim. isso, é o que tu fala. Daí vem a vergonha, daí vem toda a ideia do homem, né? Bom, se eu não sou fértil, então eu também sou impotente, né? Sim. Na clínica, né, eu já vi relatos assim, então eu sou castrado. E isso tem muito relação da virilidade com a fertilidade, né? Que são questões Completamente diferentes. É. E uma questão que eu vejo muito, os casos que eu atendi foram sempre as mulheres Que procuraram. Sim. E que trazem as questões dos maridos. E a gente meio que vai trabalhando indiretamente porque eles não chegam. Sim. Então aí também eu acho como fica mais pesado para essas mulheres, porque além de toda a carga que se tem, por exemplo, se a gente pensar, né, num processo de reprodução assistida, além de tudo ter que dar conta das demandas desse parceiro que não consegue, né, Sim. dar conta, né, das suas questões, das suas fragilidades, enfim. E nesses casos, tu acha que eles realmente gostariam de ter filhos? Porque eu me questiono, assim, porque a mulher às vezes insiste tanto que talvez o homem, de uma certa forma, ele tá indo, ele vai sendo deixado levar, sabe? Não sei o que tu teve na prática, assim, tu notou que era um desejo do casal. Não, existe o desejo, mas é aquilo que a gente falou antes, ainda a responsabilidade fica com a mulher. A critério da mulher. Sim. Né? Então, assim, o muito pouco se tem essa disponibilidade de fazer mais. Sim. Né? Porque se a gente pensar, a gestação, ela fica a cargo da mulher. Sim. Sempre o pai ficou, conhece né? no dia que nasce. É a mulher que fica já dando, né? A sua vida muda à medida que né? Tem a certeza que quem tá grávida. Então, várias coisas na vida dela vão mudando. A alimentação. Que bebe, a rotina de exercício, cuidados, né? Eles não, a vida deles não modifica. Então, tem ainda uma dificuldade
nesse masculino de poder entender o seu lugar nessa paternidade. É o empoderamento masculino. Tu não acha? Tem que ter o empoderamento masculino. Sim. Se fala tanto do feminino, mas cadê o masculino, né? Mas é que hoje, dentro da psicanálise, se fala muito desse enfraquecimento, desse masculino e principalmente o enfraquecimento da paternidade. Porque também tem toda uma questão, assim, né? Como se modificou muito hoje. O que se entendia de uma paternidade, hoje se ficou sem referência. E aí, o que acontece, né? Ao invés deles irem buscar como nos exames, eles se retiram, né? Exato. E levando um caso de consultório que eu achei muito interessante, porque o homem veio justamente porque ele tinha uma alteração seminal. Mas aí na conversa, entendendo todo o cotidiano deles, né, entendendo o todo, no fundo eu fui vendo que não tinha realmente o desejo da paternidade. E aí entra na questão da autorresponsabilidade também. E aí fiz o tratamento com ele, mas numa das consultas, a esposa dele, ela me disse: olha, Jéssica, o meu marido, eu não sei se realmente ele tem o desejo de ser pai. Porque ele sempre ouviu da mãe dele que ser pai seria algo muito pesado, algo que poderia impactar a vida dele. E quando ela me disse isso, né, que uma das falas da mãe era que o dia que tu tiver um filho para ti vai ser um fardo. E então, imagina o poder da fala desta mãe, né, nesse adolescente, enfim, né, nesta pessoa, como é que isso impacta lá no futuro, quando que ele vai estar tentando ter filhos. Sim. Então, né, o emocional, ele impacta também na produção do espermatozoide, principalmente. E aí ele já vinha com um quadro alterado. Então, às vezes eu me pergunto, será que talvez essa alteração, sim, tem fatores ambientais, mas será que não tem fatores emocionais por trás? Com certeza. Não, até é que até a gente tem uma linha hoje em dia que fala que espermograma ele é um marcador da saúde geral. Então, assim, se tu tiver febre, vai alterar. Se tu tiver gripe, vai alterar. Se tu tiver qualquer situação anterior ao exame, vai vir alterado. Então, tu teve uma situação extrema de estresse absurdo, pode alterar. Então, é um exame que é muito sensível. Claro que o homem ele vai ter um padrão. Se tu for acompanhar ao longo do ano, ele vai ter um padrão. Ele não vai passar, por exemplo, de 10 milhões para 200 milhões. Ele vai ter um padrão ali. Mas ele flutua, ele não vai ser sempre igual. E olha que interessante isso que tu tá falando. Por isso que eu acho que quando a gente consegue ter esse olhar multidisciplinar, como as coisas vão fazendo sentido, né? Porque quando tu tava falando, né, dessa mãe e o que ela dizia e que representações ele criou de paternidade, a gente fala dentro da psicanálise de uma castração simbólica, né? De toda uma questão assim do quanto ele se autoriza também ser pai. Sim, porque né? também é hormonal, né? Tem toda a questão de regulação do corpo dele, né? E aí eu fico pensando exatamente nisso, né? Porque isso, em alguma medida, também tem uma carga traumática. Porque o que a gente entende que é trauma em psicanálise? Trauma em psicanálise não é quando acontece alguma coisa ruim, ou uma perda concreta, ou um acidente, ou uma briga. São falas que muitas vezes elas têm um poder de realmente ter um excesso psíquico, que isso se constitui como um trauma. Então, mas agora até fazendo, por exemplo, assim, eu vou dar a situação de uma pessoa, de um homem obeso, tá? Normalmente, vamos imaginar que ele passou a vida inteira meio com autoestima baixo, aí começou a comer, começou a engordar. Chega ele vai ter baixa de testosterona, ele tem menos produção de espermatozoide. Então, assim, ó, é a forma como ele agia, a maneira como ele era, ou como ele era tratado, impactou nos hábitos dele e que, querendo ou não, vai impactar na fertilidade dele, né? Então, tem muito a ver, né? A gente Agora, fica... que tu falou, fez muito sentido, né? Porque é isso, assim, antes quando tu me pergunta, né? Tem algum perfil psicológico? Talvez a gente possa pensar um pouco nisso, assim, né? Sim. De que ideia que esse homem, né, construiu ao longo da sua história de ser homem, de paternidade e o grau, né, que isso, a intensidade que isso se configurou no psiquismo dele. E até no impacto nutricional, né? Completamente, porque pensando na questão da obesidade, então a obesidade por si só sempre ela vai ter um fundo emocional. Sim. Então, quando que se pensa no homem, então às vezes ele encontra a comida como sendo um consolo para ele. Porque a primeira coisa que nós aprendemos a fazer na vida é comer.
Sim. Então, comer entra muito nessa questão do afeto, entra muito na questão do comer emocional. Então, a obesidade, tanto é que está crescente. Então, os números são absurdos o que tem, né, de estimativas de obesidade, né? E quando que se pensa na fertilidade masculina, ela vai impactar na produção da função hormonal, né? O eixo hormonal. Então, tem uma diminuição da produção da testosterona, que ela é um hormônio necessário para a formação do espermatozoide. E sem falar, falando, né, nessa questão da testo, mas pensando também na resistência insulínica. Então, né, um homem que já tem, né, erros alimentares, né, tem uma alimentação mais voltada para processados, ultraprocessados, ele automaticamente tem essa resistência insulínica e isso vai impactar diretamente lá na qualidade. Tu pode perceber, né, Caru, um homem, né, com uma quantidade maior de espermatozoides amorfos, tu deve ver isso, né, no laboratório, automaticamente já é um homem com resistência insulínica. Eu sou crítica na morfologia, tu deve ver nos exames. Porque assim, só para explicar para Silvia, a morfologia é um dos critérios que a gente tem lá no exame de espermograma, que tu faz uma lâmina que tu vê a forma dele mesmo. Existe uma forma que seria a fórmula como se fosse ouro, assim, que é a melhor. E aí, a partir dali, que é considerado o Kruger, né? Então, é o espermatozoide que tem a maior chance de fecundar. E os outros, que tu classifica eles quanto à morfologia. Mas é um critério extremamente visual de quem tá analisando. Então, eu sou bem crítica na parte da morfologia, porque assim, hoje em dia tu vê cada anomalia que vocês não fazem ideia. E isso tem total relação com o que esse homem está consumindo. Sim. Então, não necessariamente ele precisa ser um homem obeso para ter essas alterações. Até a bebida, né, Jéssica? Bebida alcoólica. Sim. Então, o tabagismo impacta significativamente, né, nessa qualidade seminal. Então, né, não precisa ser obeso. Nós temos também homens que são eutróficos, que são normais, né, um peso normal, mas que também têm essas alterações, né? Então, isso vem muito da facilidade ao acesso de consumo que nós temos. Porque hoje é muito mais prático tu ir ao supermercado e comprar um pão, né, um presunto, um queijo para te fazer a janta, do que tu chegar em casa e preparar o teu jantar. E tem uma coisa dentro do que tu tá falando, que a gente tem uma dificuldade gigante hoje de lidar com sentimentos, né? Então, é toda uma questão da ansiedade. E a ansiedade, ela busca uma forma imediata de alívio. Então, toda essa questão da alimentação, da bebida, são tentativas de um alívio de ansiedade. Remédio também, né? E o remédio. Cada vez mais as pessoas tomam ansiolítico. Né? Então, são tentativas de um alívio de ansiedade. Por quê? As mulheres ainda têm mais essa coisa de lidar com os sentimentos, de poder verbalizar, trazer. Procurar ajuda, né? Não. Né? O homem, ele tem... Hoje vem mudando, ainda bem, né? Mas ainda tem uma carga muito grande de que o homem tem que ser forte e não pode sentir, né? Não pode ficar triste. Não pode sentir né? dor, Não né? pode sentir dor. Então, existe uma desconexão desses homens que vem desde sempre no que sente e o que vai fazer com isso. Exato. Então, tem uma busca imediata, assim, por algo que possa anestesiar. Sim. E nem sempre essa busca imediata, em alguns casos, ela vai acontecer através da alimentação. Mas nem sempre a alimentação, ela vai solucionar aquilo que está sentindo, aquele vazio que está sentindo, né? Não vai. Só vai piorar o contexto de fertilidade desse homem. Teve um caso que até me chamou a atenção. Teve um homem que foi fazer um exame e o exame dele, assim, tava praticamente zerado. E eu tenho questionário antes de fazer o exame, né? E aí pergunto se fuma, se bebe. E aí ele, na parte do cigarro, ele falou, sim, fumo 2 baseados por dia, uma coisa assim. E aí, na consulta depois com o médico, ele falou, né? Olha, tu vai ter que parar, se tu quer ter filho, tu não, né? Aí eu não sei qual era a situação de vida dele, eu não tenho essa informação. Mas ele disse, não, eu não vou parar. Então, se é pra parar, eu não quero ter. Aí eu fico pensando na relação do casal, porque o quanto a mulher dele queria, porque foi a mulher que pediu pra ele fazer o exame. Então, eu não sei o que aconteceu com o casal depois, assim, eu não tenho contato, mas o quanto... Eu não sei a história de vida dele, não sei o porquê que ele acabou, né, usuário de drogas, enfim. Mas ele prefere não abrir mão daquela anestesia dele do que
procurar ajuda, ou enfim, né? Sabe que na clínica, quando a gente encontra casos, né, tanto da infertilidade masculina quanto feminina, e que a gente consegue ir trabalhando, quantas coisas aparecem, tanto do casal, né, quanto daquele sujeito, porque é isso, assim, que pai ele seria? Né? Ainda bem, né? Que o Né? Que tipo de entrega tu teria? Se tu não consegue beber menos, se tu não consegue fuma menos. fumar menos. E isso é muito comum de acontecer, né? Que a mulher entra em toda uma preparação, que tu deve saber bem, né, Jéssica? E o homem, a mínima mudança de hábito, isso já cria Já uma resistência. Sim. Né? Teve casos que eu acompanhei, por exemplo, de casos de azospermia mesmo, assim, né? De não ter espermatozoide. E daí a primeira reação é o quê? Então, nós não teremos. E daí o casal, ele precisa entrar nessa conversa. Bom, mas a mulher quer. E o homem, não, porque daí não é dele, né? Exato. Teve um O do não pode falar depois. Teve um caso muito interessante no consultório que entra justamente o pai em assumir a sua responsabilidade da paternidade. A mulher é um casal meia-idade, digamos assim, com alterações na indicação de fertilização. Então, ele tinha um quadro de teratospermia bem significativo. E engraçado que ele, na alimentação dele, ele trazia o consumo, assim, posso dizer que um consumo abusivo de todinho. Então, a gente sabe que o todinho, ele é um alimento ultraprocessado, lotado de corantes e conservantes. E aí, quando que ele fez o exame, né, teve essa alteração, eu disse pra ele, olha, a partir de agora, o teu todinho, além do teu todinho, o teu leite com Nescau e os teus wafer e bolachinha recheada não podem mais existir na tua alimentação se tu deseja ser pai. Até porque tem uma mudança psíquica, né? Tipo assim, tu vai ter que deixar de ser criança. Tu vai ter que querer ser, Tu tem que assumir o que realmente tu tá querendo. Então, tu tá ali por quê, né? Pela mulher? Ou até porque mesmo que tu quer é, ter né? filho. Porque ele já não é mais criança pra ficar tomando todinho, né? Então, e ele tomava, assim, 5 todinhos todo dia. E aí, quando eu passei nessa informação de que ele não deveria mais consumir esses industrializados, ele me olhou e ele me disse, mas é tão difícil assim ser pai? Eu não vou abrir mão de tudo isso. Eu sempre bebi minha vida inteira. Eu sempre bebi minha vida inteira isso. Eu nunca tive nada. Eu digo, pois bem. Então, tu nunca teve nada porque talvez tu nunca tenha investigado. Então, agora o momento em que tu fez a investigação, que nós temos esse resultado, tu precisa abrir mão disso. Então, o que vocês buscam é exatamente um filho. A tua esposa não vai fazer filho sozinha. Tu tem que entender que a tua responsabilidade é 50% perante esse desejo do casal. E aí ele começou a resmungar, enfim, né, que não iria abrir mão. Eu digo, tudo bem, vamos fazer escolhas. O que tu escolhe hoje abrir mão? Vai ser o todinho? Ou vai ser o wafer? Ou vai ser a bolachinha recheada? Tu que escolhe. Eu não abro mão do meu todinho. Eu digo, tudo bem. Ele não quer deixar de ser criança. Tu fez uma escolha do todinho. Mas a partir de agora, é um todinho por dia só. Mas só um? É só um? É uma escolha? E aí eu falei para ele, nada é tão significativo quanto o resultado das escolhas em que se faz. Então, tu tem que assumir a tua escolha. Mas vai dizer se isso não é um caso de se tratar, né? Porque a pessoa tá ali esperando. Exato. E a mulher, né, O já bico com uma já, baixa claro. reserva, eles já tinham ido para uma captação sem sucesso. Então, eles tiveram 8 ovos captados, né? Nem um embrião viável, nada. O antimulherano dela era 0,12. Então, era um caso, assim, que só fertilização. E aí, quando eu propus essas mudanças para ele, ele fez regradinho 1 mês, né? Fez exclusão, mas não abriu mão do todinho. Deu mais ou menos não chegou a dar 2 meses. Ela engravidou espontaneamente. Então, para vocês verem, né, o quanto que esse sêmen tava com um nível de toxinas extremamente alto, Sim. extremamente alterado por conta desse consumo. E aí entra muito a questão do emocional. Então, né, será que realmente a alimentação, ela impacta? Sim, porque é aquilo que a gente faz pelo menos 4 a 5 vezes ao dia. Então, né, Sim, a gente é o que a gente come, né? então, o que a gente se alimenta é o que vai determinar a nossa saúde ou doença. E o que leva a gente a se alimentar é a forma também como a Sim. gente, né, psiquicamente, E tem responsabiliza ou não, né, Exato.
pela nossa vida. E tem a Exato. questão também que é mais técnica, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, claro que isso é uma coisa que a gente vê em congresso e tal, da epigenética. Então, assim, Claro, só que total. isso também é difícil das pessoas que não trabalham com isso ou que não são na área entenderem, né? O quanto aquilo que de fora, né? As coisas que tu tá impactam, né? Aí tu tá pensando assim, tu quer deixar uma prole. Só que essa prole, ela pode ser impactada, tanto feminino quanto masculino, pelas coisas que os pais consumiram ou fazem, os hábitos, né, dos pais. Porque hoje em dia se fala muito de epigenética. Isso Exato. E aí, nessa questão da epigenética, entra muito a preparação. Sim. Então, né, de todos os casais que eu atendo, eu posso dizer que de 5, no máximo 10% é para fazer a programação da gestação. 90% deles já vem com alteração, já vem com infertilidade. Então, né, de novo, a importância dessa conscientização de que a gente precisa fazer a programação e assumir o risco. Então, se a Mas aí gente... tu entra num outro aspecto, né? Do quanto a gente precisa parar de negar. E assumir. Né? Existe um mecanismo, assim, psíquico, assim, dentro do que tu também tá trazendo, né, Caru? Que é negar. Eu não quero olhar. Eu sei, mas eu não quero olhar. E nos homens tem muito essa coisa, porque o corpo, ele fica nesse lugar. Né? Tipo assim, muito mais preservado, Sim. não olha, deixa. A gente não tem muita escolha, né? A gente tá toda hora tendo que fazer exames de rotina. Sim. E tu não acha que a questão da consistência, a persistência também é uma coisa que impacta muito? Porque, assim, quem tem problema, quem tem infertilidade, às vezes não é em 1 mês, 2 meses. Às vezes tu tem que ter uma persistência grande para te seguir o cuidado e todo o preparo para ter. Então, isso também eu acho que é uma coisa. A cabeça ela tem que estar muito boa e certa do que tu quer, porque tu vai ter um período ali. Pode ser que não, que nem esse caso desse casal, mas pode ser que demore. Só que daí não apareceu agora, né? Porque a Jéssica Sim, fez a sim. parte dela muito bem. Mas vai aparecer lá adiante, porque que tipo de paternidade vai ser essa? Que tipo de, né, de relação? E vai refletir na criação criança, da prole. né? Então, como é que vai ser a criação naquela bebê que veio, naquela criança que veio? Porque, querendo ou não, né? Crianças, eles acabam sendo o espelho do que os pais... As crianças refletem o que os pais sentem, na maioria das vezes. Então, como é que vai ser a educação dessa criança? E tem aí, nisso que tu tá falando também, né, Caru? Vem uma demanda cada vez maior de me diz o que eu tenho que fazer. Então, Imediatismo. Imediatismo. Assim. Então já tem uma caricatura com a psicanálise, não, porque demora muito. Uhum. Vamos parar pra pensar. Geralmente, quando as pessoas estão nesse momento, elas já têm mais de 30 anos. A gente passou 30 anos vivendo de uma forma. Eles querem em 1 mês, em 4 sessões, que a vida mude, né? E Sim. não vai mudar, porque é uma mudança de uma consistência interna. Então, tu tem que ter um tempo, tu tem que ter uma disponibilidade de poder se olhar, de olhar para essa relação. Eu me lembro que tem um caso que eu comecei a atender, e a mulher, né, com dificuldades de gestação e tal, não conseguia, né, implantar. E a gente começou a trabalhar e não tinha tempo para ela vir para a sessão. Qual é o tempo que ela tinha para dar conta de um bebê? Ah, ela não tinha tempo pra ir na consulta. Não tinha tempo para ir na consulta, né? E isso a gente foi olhando assim, bom, qual era o espaço psíquico e real mesmo, e concreto que ela tinha, né? E esse... Que espaço o bebê tinha na vida dela, né? Não tinha. E aí a gente começa a ver o quanto isso vai refletir, porque daí não engravida. Sim. Claro. E a famosa, não sei se vocês, a questão da infertilidade idiopática, né? Porque chega uma hora, faz um tratamento, faz a investigação, não tem jeito. Infertilidade idiopática. Tá, tu vai porque tu quer culpar alguém? Tu quer botar um nome no porquê, né? E aí eu acho que isso aí também, a questão da frustração de tu não ter um diagnóstico. Por exemplo, é uma coisa assim, eu tenho o homem e eu sou azospérmico. Tá, eu posso tentar fazer punção, não tenho, eu vou ter que ir pro banco de sêmen. Agora, a função de tu não ter um diagnóstico, tu não ter um porquê, também é frustrante, né? Exatamente. Porque é uma coisa tu saber o que causou aquilo, ou tu ter uma explicação, que é isso que eu me questiono muito na parte de laboratório, assim, né? A limitação que a gente tem na parte de andrologia é tanta que tu vai até um limite, assim. A partir dali, tu não tem o que fazer, sabe? Então,
eu me sinto frustrada já só de trabalhar com a área. Eu fico imaginando a pessoa que tá nessa situação, né? Que tu não sabe o porquê que a pessoa e não melhora e não tem jeito, sabe? E daí vem toda uma questão, né? Porque isso é injusto. Sim. Né? É muito triste mesmo, né? E é um processo de muita elaboração que se tem que fazer. Então, é muito interessante, assim, né? Porque hoje se quer, quando se fala de uma análise clínica, até mesmo dentro da nutrição, a gente tem exames, né? Existe algo clínico, Palpável. né? Sim, palpável. Mas ainda o quanto a psicologia, a psicanálise no trabalho disso, ainda ela é muito questionada. Porque assim, tipo, o que adianta eu estar aqui e ficar falando sobre isso? O que vai mudar? Né? Ainda se tem uma incredulidade em relação, né? Mas eu acho que até em relação à nutrição, Exatamente, tem muita resistência. até inclusive dos próprios médicos, porque muitos me falam assim: ah, então é melhor. Não, tu dá, porque daí ele sabe que ele tá tomando alguma coisa. Já vai pro psicológico, entendeu? Exato. Então, né, a base tem que ser muito sólida e bem feita. Então, qual que é a base? Então, né, com o avanço da modernidade, e ainda bem que nós tivemos esse privilégio, a gente teve a entrada dos ultraprocessados. Então, é muito fácil tu conseguir uma marmita de alimento que tá lá numa gôndola, né, do congelador e pra ti tá consumindo. Mas a gente tem que lembrar da base bem feita, que é o quê? Descascar mais e desembalar menos. É muito mais fácil tu pegar uma barinha de cereal e tá comendo do que tu pegar uma laranja e descascar ela. A gente tem que voltar para esse princípio de que a base tem que ser feita. Então, é o básico isso. Então, quando que a gente entende que a gente precisa do tempo para cuidar da saúde, então tem ali a grande virada de chave. Porque se tu não tirar o tempo para cuidar da saúde, tu vai ter que tirar o tempo para cuidar da doença. Tomar remédio. E a doença, ela vem de erros alimentares. Então, né, hoje é muito estudado o quanto que o corpo, né, de cada indivíduo consegue metabolizar esse alimento que está chegando. Então, né, já tem estudos mostrando que conforme, né, quanto maior o aumento do consumo de ultraprocessados, então vai impactar negativamente no sistema de digestão e absorção dos nutrientes que chegam através da alimentação. Então, né, hoje já é visto que esse sistema de digestão e absorção, ele acontece totalmente no nosso intestino. Então, acontece no estômago e no intestino. Mas o intestino, principalmente, é onde que tem toda essa captação nutricional dos nutrientes. Então, né, uma alimentação riquíssima em ultraprocessados. O que são os ultraprocessados? Então, são aqueles alimentos que passaram por várias etapas de processamento. Então, esses alimentos, por serem alimentos lotados de corantes e conservantes, vão fazer com que esse intestino não se torne um intestino absorvível. E aí entram todas as desordens desabsortivas. Então, muitos, né, profissionais se apegam, né, a pensamento de que, eu vou dar, né, um medicamento e isso vai solucionar. Não, a base tem que ser bem feita. Sim. Então, se tu fizer a mudança do estilo de alimentação associado, né, ao suplemento, é o combo perfeito, porque é assim que esse corpo realmente vai sair dessa síndrome desabsortiva, né, desse desequilíbrio e começar a ter o ponto de equilíbrio. Então, porque todas as escolhas que a gente faz, elas impactam. Então, é necessário que a base, que é a nutrição, que é a alimentação, ela seja modificada. E é um fator modificável, né? Sim. Então, né, por exemplo, né, Caru, tu percebe, né, que nos exames nós temos, né, alteração da quantidade, da qualidade seminal, um aumento do número de toxinas. Então, né, uma alteração ali no Kruger, na qualidade, uma fragmentação mais acentuada. Então, todas essas desordens da qualidade seminal, todas elas têm um fundo nutricional, uma deficiência de nutrientes e antioxidantes. Então, se esse homem, né, não muda a base alimentar, não existe medicamento no mundo que vá conseguir suprir isso. E é uma coisa tão interessante, porque a gente vive numa ansiedade e tá sempre lá na frente, né? Então, a gente tá sempre querendo estar lá, né? E pensando no futuro. Mas quando chega essa questão da saúde, a gente fica numa negação, porque a gente não olha
pra frente. Que a gente tá acha envelhecendo. Que já tá Que a aqui. gente acha que é isso que a Jéssica tá falando, né? Que independente do jeito que eu vivo hoje, como eu me alimento, o quanto eu me cuido, não vai impactar ali na frente. Exato. E um dado bem importante na questão do pão, né? Eu vou trazer. Ah, mas eu sempre comi pão a minha vida inteira, eu nunca tive nada, nunca tive nenhuma alteração, enfim, nunca tive nada. Então, o quanto que as pessoas, né, veem que a alimentação, ela acaba sendo banalizada. Bom, importante é eu comer, independente do que eu for comer, né? Mas aí vamos pensar, que qualidade nutricional tu tem? Então vamos pensar, né, na questão do pão, né? A gente sabe que hoje todas as pessoas consomem pão. Mas vamos entender o que tem realmente por trás desse pão. Então, né, esse pão, sim, é gostoso, saboroso, mas o quanto que este pão, principalmente os pães de forma, são lotados de corantes e conservantes. Então vamos abrir um pouquinho o leque, pensando, né, Eles ficam 2 meses, eles ficam sem mofar. Vamos pensar, né, no conservante polissorbato 80. Hoje já tem estudo científico mostrando que esse conservante tem o caráter de aumentar o surgimento de câncer de mama em mulheres. E a gente faz o quê? A gente come pão. E aí a gente vê em consultório a resistência das pessoas em fazerem a redução do consumo Como é que é o nome desse aí? polissorbato 80. Mas não, tem isso não um cacetinho. Tem. Tem cacetinho Tem também? também. Polissorbato. Então, ele é um melhorador de farinha. Ele vai melhorar o aspecto da farinha, vai deixar essa farinha mais branca e vai trazer mais elasticidade para a massa. Então, qual que é o grande problema pensando, né, nas mulheres? Ele vai afetar a cascata dos estrógenos. Então, ele vai alterar ali os estrogênios, né? E se a mulher tiver, né, um high estroboloma, o que isso é? É uma quantidade muito ruim de bactérias ruins lá no intestino. E essas bactérias, ao invés de eliminarem o estrógeno para o cocô, elas vão reconjugar e vai mandar de volta para o fígado. Então, o fígado vai fazer uma remetabolização desses estrógenos e vai acabar ficando ali na corrente sanguínea. Então, tem mulheres que têm alteração de endometriose, tem mulheres que têm lipedema, mas tem mulheres que vão apresentar o câncer de mama, que é em virtude desse Isso é dependente de erro. hormônio daí. Exato, que é dependente, né, desse erro, né? Quem tem uma suscetibilidade genética, né, Sim, desenvolvimento de câncer de mama, tem essa suscetibilidade. Então, né, olha o quanto que um alimento que ele é muito consumido pode impactar. E no homem, aonde que entra? Então, entra na mesma cascata hormonal, porque Sim. o homem também tem produção de estrogênios, né? Então, né, e aí quando que tu pede para fazer essas substituições de que não existe só o pão como alimento, né? Então, tá consumindo uma batata doce, tá consumindo, né, outros alimentos, tem a resistência. Mas eu comi minha vida toda e nunca tive nada. Por que eu vou mudar agora? Minha nona, minha avó, enfim, come a vida toda e nunca teve É nada. a mesma farinha, né? E aí eu levanto essa questão, né? Se nós pensarmos há, sei lá, 60, 70 anos atrás, não tinha assim. E aí eu instigo os pacientes e digo, vamos comer um pão na região de onde que o pão surgiu. Então, de onde que o pão surgiu? Foi na região, né, na Europa, né? Na região mais específica ali de Portugal. O pão de Portugal nem se compara com o nosso pão brasileiro. Não é aquele pão fofinho, né? Que É nem duro. nós temos aqui. Ele é duro. Por quê? Na Europa é totalmente proibido o polissorbato 80. Então ele nem entra. Mas e tem, por exemplo, o pão de fermentação natural, tem também? Então o pão de fermentação Que ele é natural, duro, né? ele não tem esse conservante. Esse conservante, ele é um melhorador de farinha. Então ele vai estar principalmente no cacetinho, no pão de forma. Eu acho Mas no que é de fermentação natural, não. Porque eles não têm esses conservantes para dar mais vida de prateleira, né? Sim. Então, o processamento é totalmente diferente. Então, né, é muito cultural também a questão, né, do pão. Do Sim, pão, aqui, nós ainda mais somos aqui, né? italianos, a nossa região, ela é cultural, mas tem muito da resistência em fazer as mudanças. Eu ia dizer isso, assim, aí pega a nossa questão, né? Porque assim, ó, a gente quer, mas a gente não quer perder nada. Exato, A gente só quer ganhar. exato. Mas Não a tem vida não é só ganha-ganha, né? Só ganha. A gente pega e a gente tem que largar algo. E esse movimento é o que na clínica a gente vê que existe maior sofrimento. Porque eu quero, mas eu não quero que isso mude a minha vida. Né? E daí você Sim. pensa, né, até nessa questão da paternidade, da maternidade, assim, eu quero ter um filho. Mas eu não quero que nada mude. Então não tenha.
Porque com certeza, né? Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Né? Só que Sim. ainda fica muito mais nesse processo mulher recrutada do que o homem. Né? Exato. E essas questões todas que começam com a infertilidade talvez seja um momento extremamente significativo até de uma mudança psíquica, né? Desse homem poder se olhar, dele poder crescer, né? Ver que, bom, já não é um bebê para tomar todinho, né? E tá casado, então o que se faz, né? Quando se casa, esse homem nessa parceria, qual é o lugar desse homem nessa parceria, né? Como é que é deixar ser o filhinho da mamãe? E essa questão familiar também é importante. Eu já tinha até comentado contigo a questão do casal que teve... Ele não tinha, ele é azoospermio, que foi feito punção, não tinha. E ele ia para banco de sêmen. E aí ele pediu, né, pro médico como é que ele falaria, porque ele não queria assumir que ele ia pro banco de sêmen. Então, o que tu vê? Pra família. Então, qual que é a relação familiar que ele tem ali? Porque é um enfrentamento. Ele vai ter que assumir que o filho biologicamente não é dele, mas que ele, né, vai ser o pai. E o quanto a família também impacta na relação do casal, né? Que nem foi aquela vez que a mãe dizia que era o fardo, né? A mesma coisa. Exato. E aí é muito interessante, assim, porque casos que eu trabalhei e que vinha pela mulher, mas que daí a gente conseguia trabalhar isso no parceiro, isso começava já a funcionar diferente, dele começar a se dar conta, trabalhar internamente, né? Porque ter um filho não é garantia por ter material genético biológico, né? Dentro da psicanálise a gente fala que ter um filho, qualquer filho tem que ser adotado. Sim. A gente precisa pegar aquele filho como nosso. E o que isso implica num processo todo psíquico? Então, à medida que esse homem se dá conta disso, a questão biológica ela passa a ser menor. Sim. Porque é meu filho, né? Mas para isso eu preciso realmente ter este desejo. Né? Que Sim. bom que hoje a tecnologia me dá condições de poder ter esse filho, mesmo que não tenha meu material genético. Sim. Porque isso não necessariamente vai ser determinante para ser mais ou menos meu filho, né? Sim. Mas aí entra na questão da metabolização. Se isso é psiquicamente trabalhado, tem um outro encaminhamento. Quando isso não é, isso vira segredo. Mas eles, por exemplo, na clínica, tu atende o casal? Não, eu atendo Um outro? um ou outro. Só que geralmente o que a gente vê? As mulheres chegam trazendo as questões. Do marido. E aí tu chama o marido? Ou não? A gente trabalha como é para ela. Pra ela? Como ela vai lidar com isso. E aí ela vai e lida com ele. Tu tem vai, algum né? paciente homem? Não. Até hoje eu não recebi nenhum paciente com infertilidade. Sempre foi trabalhado indiretamente através das Da mulher. mulheres. E pra ti, já tu tem algum homem que te procura ou é a mulher que leva o marido? 100% das vezes é a mulher que traz o marido. Que leva o marido, né? Sim. Né? Nunca tive nenhum paciente que veio por Por desejo conta, né? pra saber como é que estava a fertilidade dele pra fazer algum tratamento. Sempre foi a mulher que vem. Então, né, e por mais que algumas vezes atendendo o casal, né, que eu atendo o casal, o homem ele tem conhecimento, ele tem um entendimento do que tá Sim. acontecendo. Ele sabe, mas ele não assume que ele realmente tem um papel ali. Sim. Então, Como isso para a mulher se tornaria tão mais leve? Sim. não né? dá pra generalizar. Tem alguns Sim, homens que sim. eles têm o entendimento. Então, eles fazem a mudança. E eu digo, é tão bacana tu trabalhar com os homens porque eles são muito determinados. Então, quando o homem realmente, ele quer fazer acontecer, ele faz. Exatamente. Ontem eu Tu tive acha que ele tem mais persistência? muito mais. Ontem, né, tive um caso, um paciente extremamente dedicado. Então, ele tava com um grau de obesidade significativo. E aí, eu propus para ele uma perda de peso para melhorar a qualidade seminal dele. Em 30 dias de acompanhamento, ele veio com 4 quilos a menos. E ele me disse, eu fiz exatamente tudo que foi proposto. Eu melhorei meu consumo da água, eu fiz as trocas alimentares, então eu procurei consumir mais alimentos de verdade, então, né, comida de verdade. Mas isso é a parceria. Isso é ocupar o seu lugar. Exato, Né? isso que deveria ser o normal, né, Né? de E todo então, o casal. Quando tem essa conscientização, aí que se torna, então, uma dupla efetiva. Mas aí acho que nesse caso também, como ele começou a ter um resultado, eu acho que a pessoa obesa, quando começa, eu acho que não é só pela questão do casal ali, eu acho que talvez ele também começou a se sentir melhor, mais disposto.
Também tem isso, né? Quando tu falando da obesidade. E, tipo, Eu acho que a pessoa começa a se sentir melhor, começa a assim. ver, e então, né, no caso dele em específico, né, teve redução desse peso, mas ele teve melhora na saúde num todo. Então, Isso, é. ele era um paciente que o consumo de cerveja dele era todo santo dia de 4 a 5 long neck. Nossa. E ele vivia muito estufado. Então, estufamento, indigestão era Não. algo presente na vida dele o tempo todo. Imagina, né? Com todo esse excesso de álcool. E aí, eu disse pra ele, a partir de agora, com essas alterações nos seus exames, bebida alcoólica pra ti, cerveja, tu vai escolher. Vai ser uma vez na semana, porque todo dia não tá dando. E aí, olha só o que ele fez. Ele foi ao mercado e ele foi fazer pesquisas de cervejas que fossem zero álcool, mas zero carboidrato. Nem eu tinha o conhecimento disso. Tenho, não sabia que tinha, mas ele descobriu que tinha. E ele fez foto, ele me mandou, né, nesse período, ele me disse, encontrei essa cerveja, será que eu posso estar consumindo? Eu digo, tudo bem, não tem carbo, né, não tem álcool, talvez não tenha gosto algum, mas pode ser. Então, se tu não conseguir ter a constância de Sim. consumir somente uma vez por semana, vamos abrir uma exceção. Mas essa exceção é uma vez na semana, exceto a tua normal, tá? Mas tu vai ter que ter o autocontrole Sim. de reduzir o consumo. E aí, ele voltou na consulta ontem sem indigestão. Então, né, a digestão dele muito melhor, frequência evacuatória dele muito melhor. Então, redução de gases. Então, a disposição dele melhorou muito. Ele é representante comercial, então ele tá em vários cantos, Sim. né, do país. Então, ele disse, Jéssica, antes eu não conseguia nem ter raciocínio, não conseguia ter aquela energia necessária. Eu não via a hora de poder ir tomar a minha cervejinha. Hoje, não. Hoje eu entendi o quanto que isso estava me fazendo mal. Então, né, eu digo, é bacana porque ele entendeu e ele fez a mudança. Eu tive um outro caso bacana também, né, de um outro homem que ele tem uma empresa, enfim, né, e ele tinha o consumo de todo dia de 750 ml de vinho. Então, era todo dia. É um alcoólatra. Mas ele não... Quase, né? E aí ele veio, O né? hábito. Ele veio porque eu pedi, né? O exame veio alterado, ele veio pra consulta, justamente, né? A mulher pediu para que ele viesse. E aí eu propus para ele fazer a redução desse consumo de álcool. E aí foi bacana, porque na primeira consulta ele foi me dizendo, eu bebo vinho, mas não é que eu bebo muito vinho. Eu digo, tá, então como é que é? Como é que tu mensura os copos? Eu tenho um copinho, né, mais ou menos acredito que uns 200 ml. E eu tomo uns 2, 3 no almoço, uns 2, 3 no jantar. Eu digo, vamos contabilizar realmente quanto que tem? E aí eu fui somando, aí quando que veio, né, o resultado final veio superior aos 750 ml. Eu disse, como é que tu tem o teu vinho aonde? É numa jarra, num litrão, é numa garrafa, no que é? Ele me disse, é uma garrafa que eu tenho. Eu digo, quanto tempo dura? Aí ele parou, aí ele disse, é uma todo dia. Eu digo, então tu tá entendendo quanto que tu tá consumindo? Então, né, esse resultado desse espermograma, ele é condizente com esse excesso de álcool que tu tá consumindo. Sim. Então, né, mudanças que nós vamos fazer a partir de agora. Eu não vou te pedir para cortar 100%, porque é o teu trabalho. Segundo ponto, então isso já virou um hábito. E pra gente fazer a mudança do hábito, não é quebrar de uma hora para outra, porque a gente vai entrar, né, numa outra condição emocional. Tu vai escolher. Então, a escolha é uma tacinha de vinho, tu que vai escolher se vai ser no almoço ou no jantar. Escolhas. E aí, nesse meio tempo, né, deu uns 40 dias entre uma consulta e outra, eu atendi a esposa dele. E a esposa dele, ela chegou na consulta, ela me disse, Jéssica, o que tu fez com meu marido? Eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Ela me disse, ele tá tomando um copinho de vinho só. E eu cansei de dizer para ele que ele não podia tomar tanto vinho, tanto quanto que ele estava tomando. Mas ele toma um copinho só. É a mulher falando, né? A mulher falando. Então eu digo, olha o quanto que o homem, quando quer ser determinado, ele faz acontecer. Talvez até mais que a mulher mesmo. Exato. Né? Então, Eu acho. A mudança, né? Eu digo, a essencial é fazer a mudança do hábito e estilo de vida. Deixa eu ver uma coisa que a gente podia falar mais. Dos nutrientes que eu não falei.
Já tem 1h30, tá? Já? 13h30. Uau! Mas não, a gente não começou às Começamos 2. umas 2h30, porque eu cheguei 2h15. É. Ah, então 1h. Não sei se falta algum ponto de, tipo... Tu quer falar dos nutrientes, mas eu não sei se... Eu vou falar do... Isso aqui legal, olha só. Encerramento pronto, olha só. Fertilidade masculina não depende só de um exame, ela é construída. Espermograma mostra como está. Ah, isso aí é... Psicologia fortalece quem vive o processo. Nutrição melhora o resultado. Cuidar do corpo, mente e hábitos é o caminho mais seguro para quem deseja ser pai. Bonito isso aqui, ChatGPT, olha. Ó, Eu digo chat. Olha! O que vocês acham, assim? Eu acho que se a gente continuar, vai ficar muito longo. O que vocês acham? De repente a gente faz um segundo break, né? Pode ser. Pra gente não pode... Não, porque eu não sei... Agora pensando o que a gente teria mais pra falar. Eu O não caso, teria mais tu falou muita algum coisa, caso. assim, né? Eu acho que eu também não... daqui a pouco teria na questão dos nutrientes, que eu não falei sobre eles, o quanto que eles impactam na qualidade seminal. Então, né, Tá, aí dá pra linkar com o que tu vê no laboratório. Então, mas na verdade seria, 10 minutinhos só, no máximo. Eu acho que pode ser. Eu posso pegar um café enquanto ela vai falando, daí tu não foca a câmera em mim daí, né? Posso? Querem, Gurias? Eu café não bebo. O dia, assim, hoje em dia tão... Deixa eu te dizer, sabia que eu fui diagnosticado com o tal do SIBO? Ai, sério, guria, cibo é horrível. Nem me fala. Eu agora só falta os exames de fezes. Tu já fez o antibiótico ou já tu... Não, não fiz ainda, porque eu tenho que mandar pra ele o resultado de fezes. Ele me mandou um monte de coisa, pH fecal, não sei o que. E daí eu vou mandar tudo, ele vai me... É supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Delgado. Por isso que às vezes eu tenho... Mas eu acho melhor ainda do que síndrome do intestino irritável. Olha, hein? Ai, não! Eu escolhi o outro, não sei qual é o menos pior. Jéssica, pelo amor de Deus. Me tira as frutas, me tira qualquer coisa, mas tirar fruta é dose. Ai, tu tá fazendo low food maps? Não fiz nada ainda, eu não parei nada ainda, porque eu quero ir lá pra ele me falar, sabe? Mas eu vou Tá. ter que fazer, eu acho. Ai, low food maps é horrível. Pode ter banana, tudo que tem Nada. açúcar, nada. Nada que fermenta. Nada. Vou virar um palito. É horrível. Tá. Tu tava filmando? Tava, né? Sim. Ah, tá. A gente até pode fazer uns caras engraçados. Vamos ver da questão da nutrição, né? Tá, vamos lá. A questão, né, da... Calma aí. Quer que eu te pergunte? Não, deixa eu só, amigo. Depois que ela terminar de falar, daí pode dizer assim, bom, beleza, então, né, pra gente ir fazendo o fechamento. E aí fecha... Ah, eu vou ler aquilo ali que eu achei lindo. Né, o que a gente, então, pode, né, deixar de recado, assim, né? Isso, até pra deixar uma... É. Então, né, tu pode perceber que Opa. Calma aí que aqui deu ruim. Ok. E eu derrubei. Não sei se agora ficou certo. Eu acho que se for coisa, é só um negocinho do lado ali. Quando esteja frouxo. Aqui? Isso, essa tresilha aí. Você tem que apertar um pouquinho mais. Acho que foi. Enfim. Tu pode perceber nos exames que existem aqueles espermatozoides que têm uma cauda preguiçosa, entre aspas. A deficiência de ômega 3 prejudica essa cauda. Sim. Então, né, ali na cauda fica depositado um quantitativo muito alto de DHA, que é uma das frações presentes no ômega 3. Então, ele é dividido em EPA e DHA. E esse DHA vai ali na caudinha para fazer com que ele tenha força para andar para frente. Sim. Então, além disso, a gente tem, né, a coenzima Q10, que ela é um nutriente extremamente importante e necessário para dar mais energia para esse espermatozoide. Então, né, quanto maiores os níveis de coenzima Q10 nesse homem, melhor é essa energia do sêmen, né, e melhor é a qualidade espermática. Então, sem falar no zinco, no selênio. Então, uma simples deficiência de zinco, que isso é muito comum hoje de se encontrar nos exames. Então, ela vai fazer com que esse espermatozoide não tenha a capacidade suficiente de ter uma qualidade e de chegar no destino final, que é o óvulo. Eu tenho uma pergunta pra ti, que agora me surgiu tu falando disso. Por que numa suplementação masculina, comparado com a feminina, por que as quantidades da masculina são estratosféricas e a feminina não? A gente tá falando de gramas para homem. Por Sim. que para mulher não é tanto? Então, o homem, em virtude de escolhas alimentares erradas,
E em algumas vezes nem tem sequer o consumo vamos pensar no zinco. Pouquíssimos homens que consomem nozes, amêndoas, castanhas. Então, eles não vão consumir isso. Então, isso faz com que não se tenha a quantidade suficiente no exame de sangue para nutrir esse Pra chegar espermatozoide, até- para chegar até ele. Até o sêmen. Exato. Então, a quantidade prescrita, ela é superior, sim, à mulher. Então, né, a prescrição, ela sempre vai ser individualizada de acordo com as reservas que esse homem vai ter ali no exame, no resultado. Ontem, um paciente, por exemplo, estava com os níveis de zinco em 54. Então, o normal seria em torno de 100, 120. Então, é óbvio que tu vai usar uma quantidade muito maior. Então, um nutriente muito importante para a qualidade seminal também é o selênio. Então, o zinco e o selênio é uma dobradinha, eles andam juntos, né? Então, existe muito homem que tem deficiência de selênio. Então, a recomendação no exame é que ele tenha pelo menos de 100 a 120 também. Então, é normal tu pegar homens com selênio em 40, 60, no máximo. Já é meio um padrão, assim, já é... Porque tem a deficiência no consumo alimentar e automaticamente não vai ter reserva suficiente no sangue e não vai ter como, né, ali fazer toda a formação do espermatozoide. Então, a espermatogênese não tem da onde captar esse nutriente Sim, porque fica- não tem não tem abundância. reserva, né? E não tem abundância que entra na alimentação. Entendi. E o nível de toxinas também, né? Tu pode perceber isso nos exames, né, Caru? A quantidade de ROS mais acentuada. Sim. Então, né, quanto mais toxinas esse homem tiver no sêmen, a gente entende que ele é um homem que tem baixa capacidade de detoxificação, de eliminação de toxinas desse organismo. E uma das vitaminas que faz essa limpeza, né, digamos assim, detoxificação é a complexo B. Então, né, o folato, a B9, associada à vitamina B12, são duas vitaminas extremamente necessárias para o processo de metilação. Então, né, são nutrientes que vão fazer com que esse fígado consiga detoxificar, eliminar toxinas e não acumule lá no fluido seminal. E é muito normal pegar homens com alteração de B12. Então, né, já tem essa cascata metilatória já alterada. Então, aí se faz, né, a suplementação de acordo com as necessidades. Entendi. E né, eu diria, né, que os essenciais suplementos para que a gente possa estar utilizando, né, quando se busca na restauração da fertilidade masculina, é a coenzima Q10, a carnitina, extremamente antioxidante também, né? O zinco, o selênio, todo o complexo B, né, com ênfase no folato e na vitamina B12, a coenzima Q10, o ômega 3. Então, todos são nutrientes necessários para restaurar essa fertilidade, né, do homem masculina. Não, acho que eu ia falar esse do rosa, um examezinho que eu sou apaixonada por ele, mas eu acho que eles tinham que melhorar, né? Ele consegue ver peróxido de hidrogênio no sêmen, e aí a gente consegue ter um padrão. Por exemplo, é um exame bem fácil de fazer, assim, tu consegue ver conforme a cor, é colorimétrico, se ele tem mais ou menos. Então, assim, se ele tiver com muita coloração, é porque ele tá com o sêmen com muita espécie reativa de oxigênio. Principalmente peróxido, esse aí analisa só... Mas bate muito, Caru, com a clínica. Sim. Então, né, bate muito a informação do exame com a clínica. Aquele homem que tá mais cansado, tá mais prostrado, e tu vê que não tem reserva de nutrientes. Então, é um homem que tem uma alimentação ruim. Então, né, o excesso de ultraprocessados aumenta muito a quantidade de toxinas no organismo. E tu diria a suplementação para esses que têm rosa alterado ou fragmentação alterada ou não? Claro. Ou só, por exemplo, vem um ROS normal. Esse aí, fragmentação normal. Esse aí, tu precisaria fazer com alguma suplementação pontual ou alguns outros exames que tu faz também. Exato, Mas- é mais pontual, né? Então, não tá com essa alteração, não tem por que mexer. Mas dá para nós melhorarmos a capacidade antioxidante dele. Então, se ele tá, né, um exemplo, com níveis de ferritina mais acentuados ou um ácido úrico mais acentuado, esse homem, ou enzimas hepáticas mais acentuadas, é um homem que eu tenho que dar uma atenção especial. Então, eu vou ter que melhorar essa capacidade antioxidante dele. Então, em alguns casos, sim, eu vou precisar suplementar um antioxidante. E tu acha que só a avaliação do peróxido é suficiente? Não seria, Não, né? não é o suficiente. Só que é extremamente difícil tu fazer na prática, tu conseguir detectar a espécie ativa de oxigênio, assim, é bem difícil. Até eu tava vendo no congresso ali porque é muito rápido, né? Tu teria que ter
a forma de tu avaliar é muito, não imprecisa, mas é que são questões de segundos, assim. Então, é um teste ainda que tem que evoluir muito. E assim, né, e isso é uma variável que varia muito. Sim. Então, né, variável variante, né, digamos assim. Porque dependendo de como é que tá a saúde num todo desse homem, vai impactar ali Sim. também, esse ROS, né? Então, dá pra dizer que é um dado que Sim, ele é bate com a a mais, clínica, assim, mas né? não É um plus, né? Mas realmente não é algo que dá pra se apegar 100%, 100%. nele, né? Mas assim, na prática eu vejo, assim, não necessariamente ele tá alto, a fragmentação, porque a fragmentação não é muito comum a gente fazer, até pela questão do valor do exame, mas que seria o ideal, né? Então, nos exames de espermograma, o ideal seria que todo homem fizesse fragmentação. Só que a gente sabe que não é, ele tem algumas indicações em função do valor, e, enfim. E não é sempre que bate, assim, mas é impressionante como tem ROS alto. Olha, te dizer que, sei lá, pô, eu não sei, não vou conseguir mensurar em quantidade, assim, mas muito pouco está vindo normal. Ou é baixo, ou já é alto, ou é muito alto. É alto e muito alto é o que mais aparece, assim. Hoje, né, É impressionante. Na clínica, né, em consultório, o que eu venho percebendo muito? Então, né, cada vez mais homens com um estresse oxidativo cada vez mais acentuado. Então, né, muita toxina no organismo. E assim, a gente sabe que a toxina, querendo ou não, nós vivemos num ambiente Tóxico. tem toxinas, né? E é inevitável. Sim, Mas o quanto que o nosso corpo se blinda disso. sim. Então, restaurar o nosso sistema imunológico é Fundamental, essencial, né? é a base. Então, quando que tu entra com estratégias, e são estratégias simples, eu diria, né? Então, um exemplo, né, de uma estratégia para aumentar o sistema imunológico. Então, fazer proteção antioxidante. Todos os dias adotar o hábito de fazer o shot matinal. Então, coloca aí, né, um pouquinho de água. Então, num copo, acrescenta cúrcuma, acrescenta um própolis, e era isso. Então, homogeneiza bem, né, e toma todas as manhãs em jejum. Isso melhora muito a capacidade antioxidante. Então, nós estamos numa região privilegiada. Então, nós temos a farinha da casca de uva. Então, ela é extremamente antioxidante e riquíssima em resveratrol. Então, por que não usar esse resveratrol a nosso favor? E são medidas simples que a gente pode estar incluindo no nosso dia a dia, né? Não requer muito tempo, é só criar o hábito de fazer a E nem inclusão. muito dinheiro também, né? Não, porque é muito em conta, né? E aí, quando que tu faz a inclusão desses alimentos, o teu sistema imunológico, ele começa melhorando, ele começa se blindando. Dá força pros soldadinhos. Exato, e claro, né? E, de novo, é descascar mais e desembalar menos. Sim. E o básico, né, que é uma boa alimentação, é uma boa hidratação, precisa acontecer. E eu gosto muito de adotar a regra 80-20. 80% da alimentação que seja equilibrada. E os 20% são as exceções. Então, aonde que entra as exceções? Um aniversário, né? Uma confraternização. Então, comemorações. Nós temos que ter consciência de que nós precisamos de alimentação regrada, mas nós também temos esses 20% para que entre, né, esses momentos especiais. Porque tudo que a gente for comemorar, confraternizar vai ter o quê? Comida. E tem que ser feliz, né, E Silvia? tem que ser feliz nesse momento. Então, comer sem culpa é saber que a gente pode, mas com consciência. Sim. Eu tenho uma... Só que eu vou ler isso aqui, eu acho. Né? Não sei se a gente encerra. Pode ser. Acho que sim. Bom, então acho que foi bem legal a nossa roda de conversa, assim, porque é bom falar sobre isso, né? Eu acho que também a gente até esclarece algumas dúvidas que a gente tem e organiza o pensamento, assim, eu acho que é... E tem uns dizeres que eu achei legal aqui, que a fertilidade masculina não depende só de um exame, ela é construída. Espermograma mostra como está. A psicologia fortalece quem vive o processo. A nutrição melhora o resultado. Cuidar do corpo, mente e hábitos é o caminho mais seguro para quem deseja ser pai. Eu achei bem legal, acho que faz a união das três áreas que são pilares, né, para a área de fertilidade masculina. É a base de tudo. A base. Exatamente. Cúrcuma, mas a cúrcuma tu põe... Eu tenho cúrcuma em Deu, casa. né? Deu, Então acho que tá bom. Cúrcuma. Cúrcuma, própolis. Mas própolis em